Olá, sexto ano, tudo bem? Bem, espero que esteja tudo bem, que vocês estejam em casa, porque a gente ainda tá na quarentena, né? Tia não vê logo a hora disso terminar para que a gente possa voltar para nossa sala de aula. Mas, enquanto isso, a gente vai continuar dando prosseguimento, tá? Ao nosso capítulo 6, tá? Misturas e substâncias, só que parte 2. Então, vamos continuar para a gente fechar hoje esse capítulo. Antes de a gente continuar, eu sempre dou o meu bom dia, amadinhos, tá? Estou morrendo de saudade de vocês. Vamos lá, vamos continuar então o nosso capítulo. Nós vamos ver hoje o que são misturas. Então, professor, o que são misturas? As misturas são formadas por duas ou mais substâncias químicas, aquelas substâncias que a gente estudou na última aula. Então, quando eu misturo duas ou mais substâncias, vai formar uma mistura. E essa mistura ela pode ser classificada em dois tipos, em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Antes de a gente falar sobre as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas, é muito importante a gente saber algo que é chamado de solubilidade. Mas, professor, o que é solubilidade? Isso a gente conhece? Sim, a gente conhece, é algo que está presente na nossa vida. Ou seja, solubilidade nada mais é do que a capacidade de um solvente dissolver um soluto. E, professora, eu não sei o que é solvente, o que é soluto, eu nunca vi isso. Sabe sim. Então, o solvente nada mais é do que uma substância que ela vai estar em maior quantidade e ela é capaz de dissolver outras substâncias. Um exemplo é a água. Então, a água, tá, é um solvente. Já o soluto, ela está uma substância que está em menor quantidade, correspondente à parte de ser dissolvida. Por exemplo, o sal. Então, aqui eu coloquei o exemplo. Tem o sal, que é o soluto, que eu acabei de falar, substância em menor quantidade, que vai ser dissolvido. Eu pego um copo de água e aí quando eu misturo o soluto com o solvente, que é a água, eu tenho uma solução, que é a água mais o sal. Então, aqui eu comprovo a solubilidade, que é a capacidade do solvente, ou seja, a água, em dissolver um soluto, que eu dei o exemplo, que é o sal, tá bom? Então, agora nós vamos ver a diferença de uma mistura homogênea para uma mistura heterogênea. Homogênea significa que são aquelas misturas que apresentam uma única fase. Como assim, professora? É algo que a gente chama de monofásica. Por quê? Porque não é possível a gente ver os componentes, tá, que possuem essa mistura. Como assim? O álcool hidratado. Quando eu olho o álcool, eu não percebo que ali tem dois componentes, que tem a água mais o álcool. Então, só tem o quê? Uma única fase. Já o soro caseiro é a mesma coisa. Eu olho ele e eu acho que ali é só água, mas quando eu provo aí eu vejo que tem uma diferençazinha. Quais são os componentes que formam o soro caseiro? A água, sal e açúcar, ou seja, eu coloco umas pitadinhas de sal e açúcar, misturo naquela água e eu não consigo perceber que aquilo é um soro caseiro se eu ver, né, a olho nu, se eu não provar. Então, os dois, né, nesses dois exemplos, eu percebo que só tem uma única fase, ou seja, é monofásica, as misturas homogêneas. Já as misturas heterogêneas são misturas que são formadas por duas ou mais fases, ou seja, a gente olha e a gente consegue perceber que existem outros componentes ali. Ou seja, ocorre quando se juntam duas ou mais substâncias que não se misturam. São misturas polifásicas, tá? Ou seja, tem várias fases ou várias regiões. Por exemplo, a água e o gelo. Eu coloco a água líquida e o gelo. Eu consigo diferenciar a água líquida da água que está na forma de gelo, na forma sólida. Então, eu vejo duas fases naquele recipiente, como está mostrando. E por último, né, aqui a água e o óleo, que possuem duas fases. Ou seja, a água ela não se mistura com o óleo. Então, a gente percebe que a água vai estar aqui embaixo e o óleo vai estar na parte superior.
elas vão ver que eles têm densidades diferentes, mas isso a gente vai falar mais lá pra frente. O que eu quero que vocês saibam agora é o quê? Que as misturas heterogêneas possuem 2 ou mais fases, vai depender de quantos componentes eu vou colocar ali, e eles não irão o quê? Se misturar, tá? Eles têm 2 ou mais fases, tá bom?